Como escrever uma história de terror psicológico? Começando a história. Faça um brainstorm. Para escrever uma boa história de terror psicológico, você terá que ir fundo e escrever sobre alguma coisa que você acha muito assustadora ou perturbadora. Pergunte-se o que mais assusta você. Qual momento ou momentos na sua vida fizeram você ficar perturbado ou transtornado? Você pode usar os pensamentos e experiências mais aterrorizantes como inspiração para a sua história. Por exemplo, talvez você tenha muito medo de perder a conexão com a realidade e machucar alguém próximo. Você poderia usar este medo como inspiração para escrever uma história sobre um personagem que perde o senso do que é real e fica descontrolado. Crie um personagem principal envolvente. Sua história de terror ficará muito mais forte se você tiver um personagem principal que parece único e envolvente. Ele também deve ter defeitos e mostrar sua personalidade diferenciada no papel. Ter um personagem principal bem interessante manterá o leitor envolto na história. O personagem principal pode ter um defeito interno, como baixa autoestima ou inveja dos outros. Ele também pode sofrer com um defeito externo, como uma doença ou algo que ele detesta no próprio corpo. Por exemplo, seu personagem principal pode ser uma menina jovem que está tendo dificuldades com a puberdade. Ela pode ter problemas para fazer amigos na escola ou para se conectar com as outras meninas da idade dela porque ela é vista como esquisita ou anormal. Ela pode gostar de histórias de terror de pessoas insanas. Defina qual será o elemento psicológico da sua história. Ela deve focar em um terror que acontece na mente, em vez de coisas violentas. Entretanto, ainda pode haver sangue na sua história. Você pode incluir elementos psicológicos, como insanidade, manias, doenças mentais ou uma crise pessoal que causa um surto psicótico. Dê um desses elementos psicológicos para o seu personagem e escreva sobre as coisas que ele passa ao lidar com sua psique perturbada. Por exemplo, talvez o personagem principal sofra uma situação de bullying intenso na escola e isso cause um gatilho. A partir deste momento, ela pode começar a perder o senso de realidade. Ela pode fazer escolhas ou tomar decisões que não faria normalmente se não estivesse com a mente perturbada. Leia exemplos de terrores psicológicos. Para compreender melhor o gênero, você pode ler exemplos de terrores psicológicos populares. Procure-os na internet ou na biblioteca mais próxima. Veja abaixo alguns exemplos. As outras pessoas. De C. J. Tudor. A Paciente Silenciosa. De Alex Michaelides. It. De Stephen King. Até o Fim. De Harlan Coben. Kindred. Laços de Sangue. De Daphne du Maurier. Escrevendo a história. Crie um clima de terror e de presságios ruins. O terror psicológico é mais focado na mente do seu personagem principal do que em forças externas, como monstros ou criaturas escondidas na floresta. Para manter a história interessante, tente criar uma atmosfera ou clima perturbador. Acrescente elementos de presságios ruins, onde o leitor sinta que algo ruim ou anormal está prestes a acontecer. Você pode criar uma atmosfera aterrorizante incluindo detalhes estranhos ou perturbadores para o leitor. Transforme o normal em algo perturbador e surreal.
Coloque uma pitada de terror até nas coisas mais simples do dia a dia. Por exemplo, adicione algo estranho no dia do seu personagem na escola para que o que ela está vivendo pareça um pouco perturbador ou esquisito. Ela pode abrir um armário e encontrar uma pilha de cabelo humano ou olhar pela janela da sala de aula e ver uma menina do outro lado da rua com a aparência exatamente igual à dela. Deixe coisas ruins acontecerem com seus personagens. Um grande elemento das histórias de terror é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Geralmente mais de uma vez. Você deve estar disposto a deixar coisas horríveis acontecerem com seus personagens. Principalmente o protagonista. Isto aumenta o valor da história e fará o leitor simpatizar com seu personagem principal. Faça seu personagem passar pelo terror aos poucos. Começando com algo pequeno que dá errado e seguir para algo maior que vira uma tragédia. Você também pode fazer os outros personagens ao redor do protagonista passarem por situações ruins, para criar um senso dramático geral na história. Por exemplo, você pode ter um personagem principal que toma péssimas decisões por conta da perturbação mental que está sofrendo. Ele pode se tornar violento ou descontar sua raiva nos outros, o que faz coisas ruins acontecerem com quem é próximo dele. Inclua detalhes sensoriais. Você deve fazer o melhor que puder para evitar clichês na sua escrita e para inventar detalhes e descrições únicas. Uma forma de fazer isso é focar nos 5 sentidos em todas as cenas ou momentos da sua história, descrevendo como é, para seus personagens, a sensação de tocar em algo, ouvir os sons, sentir os sabores ou reparar na aparência das coisas. Usar detalhes sensoriais na sua escrita também pode tornar os momentos mais perturbadores do terror psicológico mais realistas e fazer o leitor os imaginar como se fossem reais. Por exemplo, você pode descrever a experiência que um personagem teve em um surto maníaco como a sensação de que o mundo se quebrou em 2 partes e eu estava na parte da escuridão e da confusão. Tente descrever o cheiro ou o gosto do sangue em vez de usar descrições gastas, como vermelho intenso ou escarlate. Você pode descrever o sangue como amargo e metálico, ou rebites vermelhos molhados se juntando ao redor do meu tênis. Evite os clichês mais comuns das histórias de terror. Tente evitar os clichês mais comuns enquanto cria sua história, especialmente no caso das de terror. O terror psicológico é cheio de clichês bem conhecidos ou de situações que se tornaram tão familiares que perderam seu significado. Uma casa que ganha vida. Uma mulher à beira de um ataque de nervos ou uma família com um segredo tenebroso no sótão são enredos muito comuns nas histórias de terror. Tente evitar cenários e descrições clichês também, procurando produzir uma história que tenha um ponto de vista único e específico. Uma forma de evitar estes clichês é pegar uma situação comum e transformá-la em algo pessoal para você e para a sua perspectiva como escritor. Você pode, por exemplo, dar um toque a mais em um enredo clichê, como uma família que tem um segredo tenebroso que é revelado logo no começo da história, deixando as consequências disso para os personagens lidarem no presente. Transforme o enredo, mulher à beira de um ataque de nervos, em algo específico colocando a sua
experiência em lidar com a ansiedade ou a experiência de um amigo seu que está lidando com um trauma para deixar a história mais específica e detalhada. Construa um final perturbador. A sua história de terror deve incluir um final que atormente ou incomode o leitor. Você pode dar uma virada na história no final ou construir uma imagem intensa que deixe o leitor perturbado. Ter um final forte e atormentador pode deixar o leitor bem assustado. O que é o ideal para uma história de terror? Você pode decidir fazer um esboço do enredo da história para se ajudar a construir um final aterrorizante. Use um diagrama de enredo ou o método floco de neve para criar o esboço do seu enredo. Por exemplo, sua personagem principal pode não perceber que teve um surto psicótico até o final da história. A grande virada de terror pode ser sua personagem perceber que todas as coisas que ela estava vendo foram inventadas pela mente dela. Polindo a história. Leia o primeiro esboço em voz alta. Assim que terminar de escrever, você deve fazer ajustes na história para ela ficar melhor. Leia o primeiro esboço em voz alta do começo ao fim. Ouça como cada frase flui para a próxima. Repare se há certas passagens que ficaram confusas ou difíceis de entender. Preste atenção nos momentos em que a história fica perturbadora para você. Você pode sublinhar ou marcar as partes que precisam ser revisadas ou refeitas. Você também pode destacar qualquer frase que surte o efeito desejado para ajudar a descobrir como fazer as outras áreas darem certo também. Compartilhe o seu primeiro esboço com outras pessoas. Encontre um ou dois leitores simpáticos para revisar seu primeiro esboço. Você pode ler a história em voz alta para eles ou dar uma cópia para eles lerem sozinhos. Depois, peça para eles compartilharem o que acharam da história. Esteja disposto a aceitar feedbacks construtivos dos outros. Ter sua história criticada por leitores atentos pode fazê-la ficar muito melhor. Revise seu esboço. Assim que reunir os feedbacks que recebeu, tire um tempo para revisar a sua história. Você pode trabalhar frase por frase ou focar nas passagens que precisam de mais mudanças primeiro. Depois seguir para as que estão com qualidade mediana e, por fim, polir as que precisam de poucos ajustes. Assim que você revisar a sua história, pode mostrá-la de novo para seus leitores para saber se você já chegou no seu último esboço ou se precisa ajustar mais alguma coisa.